Parte das declarações de John Textor. Em uma entrevista publicada recentemente, o dono da SAF alvinegra se disse a favor da criação de um teto salarial no futebol brasileiro. Ele diz que, caso o limite não seja imposto, as competições deixarão de ter equilíbrio e que o Bahia, que pertence ao Grupo City, passará a dominar o cenário nacional. Yeah, we talked about that as well. They do have a lot of money, yes. Voltando às quatro linhas, o Bahia chega ao Rio de Janeiro vivendo o maior jejum na temporada. São 4 jogos sem vencer. Pensando em levar um resultado positivo para a segunda partida, Rogério Ceni também terá novidades da equipe. Vitor Cuesta, Rezende e Jean Lucas, que cumpriram suspensão no Brasileirão, voltam ao time. Arias e Everton Ribeiro, que foram poupados no final de semana, também retornam. A dúvida é Canu. O zagueiro teve uma fratura na face e será reavaliado. Caso não tenha condições de jogo, Gabriel Xavier assume a posição. O atacante uruguaio Luciano Rodrigues já estreou na última partida, mas segue como opção no banco de reservas. A provável escalação tem Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Vitor Cuesta e Luciano Juba. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. A Copa do Brasil é um campeonato que não pode ter erros, né? Sendo 2 jogos de mata-mata. A gente tem que vir aqui, fazer um bom jogo e tentar não sofrer gol e levar um resultado positivo para casa. Bom, aí a gente está falando de confronto de Série A, de 2 equipes bem posicionadas no Campeonato Brasileiro, na primeira parte da tabela. O Botafogo tem a mesma pontuação do Flamengo, só não lidera pelos critérios de desempate. Agora é outra competição, é mata-mata. E hoje, na teoria, é o jogo mais importante para o Botafogo, no Newton Santos. A gente mostrou ali as opções, o Alexander Barbosa voltando ao time, o Marlon Freitas, que tá Marlon Freitas ali, né? Mas é Freitas. E aí tem um detalhe importante também. Eu acho que as perdas, as ausências, principalmente do Júnior Santos e do Eduardo, elas deixam o Botafogo com menos armas. Mas é um time que, mesmo assim, olha o poder ofensivo que ele tem com o Tiquinho Soares, com o Luiz Henrique e o Savarino. Ali ele pode ir com o Igor Jesus, mais um atacante, ou reforçar o meio com o Tietê, que é o que eu acho que vai acontecer. Mas eles surpreendem os treinadores. E o Botafogo tem mostrado muita consistência, pelo menos no Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil não deixa de ser uma boa possibilidade também. Depois a gente fala do Bahia, começando pelo Botafogo. Sim, o Botafogo tem o fator casa também, importantíssimo, né? Nessa competição, esse mata-mata, quando você usa a sua casa com bons jogos e essa bola que passou você tem que colocar para dentro do gol de qualquer jeito, você faz a diferença nesse campeonato. E jogando fora de casa você tem que estar bem fechadinho, é o caso do Bahia. Mas no caso do Botafogo, o que passou, passou, né? Porque contra o Cruzeiro teve inúmeras chances e essa bola não entrou. Agora, se você vacilar jogando em casa, se você não concluir, não fazer o seu adversário sentir esse peso nessa competição, aí você fica por ela. Você vai ficar no meio do caminho. Agora, tem um retrospecto aí recente que eles já se encontraram no primeiro turno do Campeonato Brasileiro no Newton Santos e quem venceu foi o Bahia. O Bahia venceu por 2-1, gols do Everaldo e do Ratão e o Jefinho descontou. Então não deixa de ser uma boa perspectiva para o time do Rogério Ceni, que é uma equipe que tem sido elogiada, especialmente pelo meio de campo, muito qualificado. Talvez o grande investimento do Bahia para a temporada seja o meio. E agora vai tentar surpreender o Botafogo. É porque o Bahia tem esse cara que pensa, né? Um cara que jogou muito, não só fora do país, mas também quando teve no Flamengo e agora no Bahia, o Everton, ele faz a diferença. Ele sabe, ele consegue achar os companheiros. E os companheiros estão numa fase iluminada. Por isso que venceu esse jogo. Agora, nesse mata-mata, não pode nem respirar. Aquele que respirar, fez o jogo. O Flávio Rodrigues de Souza, árbitro paulista, ele vai apitar a partida. E a gente vê que são 2 equipes prontas, com bons treinadores. O trabalho do Arthur Jorge vem surpreendendo. O Rogério Ceni também, apesar dos últimos resultados, acabou empatando com o meu Inter, empatou com o Atlético Goianiense, perdeu para o Corinthians. Então, algumas lamentações, mas tem que esquecer disso e tem que pensar na Copa do Brasil agora. Do Rogério Ceni você falou bem, né? As derrotas, elas começam a abalar um pouco, ainda mais em casa. Depois empatou com o seu Inter também. Mas agora é tipo virar página, né? Porque o mata-mata, ele obriga você a pensar diferente e você pensar mais no seu adversário. Naquele momento, esquece tudo que passou, porque são praticamente 90 minutos que você começa a desenhar se você vai passar ou não. Muito bem, a gente vai falar mais sobre Copa do Brasil, especificamente do jogo
entre São Paulo e Goiás. E ainda pela competição... O Sport Center está de volta, destacando, claro, a Copa do Brasil. Sim, oitavas de final da competição, nova fase que começa esta noite com o São Paulo recebendo o Goiás e ainda o confronto entre Botafogo e Bahia. Amanhã, outras partidas, CRB e Galo, Paranaense e Red Bull Bragantino, Flamengo e Palmeiras, Goianiense e Vasco, ainda Corinthians e Grêmio. Na quinta-feira, Juventude e Fluminense. Então a gente começa a girar as grandes equipes que entram em campo hoje, começando então pelo Botafogo. Desviando então um pouquinho o foco, não é, Roberta, do Campeonato Brasileiro, agora é mata-mata, é confronto de Copa do Brasil, é o Botafogo em nova frente. Roberta. Tudo bem, Bruno? Botafogo sem a liderança do Campeonato Brasileiro, mas nem tem tempo para lamentar, porque nessa terça-feira tem jogo decisivo contra o Bahia, partida de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, logo mais no Newton Santos. A derrota para o Cruzeiro, o próprio técnico Arthur Jorge falou que não pode ser um peso, justamente por tantas vitórias que o Botafogo conquistou até aqui e também porque é preciso reagir rapidamente, levantar a cabeça por conta desse compromisso e também dos que vêm pela frente. Serão 9 partidas disputadas nesse mês de agosto por 3 competições diferentes. Tem Copa do Brasil hoje, tem Libertadores e também disputa pelo Campeonato Brasileiro. Serão 4 decisões, então, esse mês, essas 2 partidas contra o Bahia e os 2 jogos diante do Palmeiras pela Conmebol Libertadores. Bom, Luiz Henrique foi poupado desse último jogo, não começou entre os 11, assim como Gregory e também o Barbosa, por conta mesmo de desgaste físico. A tendência, então, é que voltem ao time titular hoje no Newton Santos. Cuiabano e Marlon Freitas, suspensos na última rodada do Campeonato Brasileiro, também voltam a ficar à disposição do técnico Arthur Jorge. Jogo decisivo, logo mais importante, então, do Botafogo já tentar sair com a vantagem por conta dos compromissos que tem pela frente, também por conta da partida de volta. Bruno, volto com você. Valeu, Roberta, é verdade, né? O Bahia também perdeu um pouquinho, assim, daquele rendimento no Campeonato Brasileiro. Vamos ver qual vai